Vamos para Brasília agora? Vamos conversar com o João Pedro Mello, que está aqui com a gente e vai falar sobre um discurso do presidente Lula, agora há pouco, na abertura da 8ª Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Mais uma vez, uma fala dura e com cobranças, né, de postura mundial em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Né, João? Boa tarde para você. Oi, João. Boa tarde, meu amigo. Oi, queridos. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, fala dura, viu? Nessa abertura da 8ª Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que ocorre em São Vicente e Granadinas, Lula voltou a falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas, destacando que no momento os gastos militares globais ultrapassam os 2 trilhões de dólares por ano. O presidente disse que é preciso recuperar o espírito de solidariedade, diálogo e cooperação. Ele reforçou ainda que é preciso um cessar-fogo no confronto e chamou a situação que ocorre hoje lá na região de Carnificina. Já são mais de 30 mil mortos, 80% mulheres e 8 mil crianças, além da quantidade de crianças e mulheres desaparecidas. Também a vida dos reféns do Hamas estão em jogo e é preciso libertá-los. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo. Bom, o presidente do Brasil, além de falar sobre essa questão da faixa de Gaza, ele tem mais tarde uma reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, exatamente para tratar desse confronto. A expectativa é de que ele fale também com o presidente Gustavo Petro da Colômbia, chanceleres do Chile e do México sobre a situação na região da faixa de Gaza. Bom, outro encontro que está na agenda do presidente, que obviamente vai movimentar muito essa viagem, é com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Lula deve manifestar o interesse do Brasil em ver o cumprimento do Acordo de Barbados. Que acordo é esse? Foi celebrado em outubro do ano passado, prevê eleições transparentes e democráticas, além da libertação de membros da oposição a Maduro. A Venezuela tem recebido duras críticas da comunidade internacional por não cumprir esse acordo diplomático. Na semana passada, 12 funcionários do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos deixaram o país depois de um pedido de Nicolás Maduro, ou seja, do governo Nicolás Maduro, e a gente teve também umas outras questões relacionadas a essa perseguição a adversários políticos. Bom, havia também expectativa sobre a disputa pela região de Essequibo entrar na pauta, só que o presidente Lula já destacou que isso não será discutido, porque ontem ele não tratou desse tema com o presidente, na verdade, da Guiana, Infam Ali, e por isso não deve falar sobre isso também com o presidente da Venezuela. Hoje, no fim do dia, Lula tem ainda encontros com Luiz Arce, presidente da Bolívia, que se tornou o 5º membro efetivo do Mercosul, e tem uma audiência bilateral com a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena Ibarra. Esses, então, os compromissos do presidente, que logo no fim da tarde embarca aqui para a capital do país, deve chegar na madrugada deste sábado, pessoal. Pô, eu achei que eles tratariam desse possível conflito aí, que está se desenhando entre a Guiana e Venezuela. Porque seria um momento oportuno para você discutir isso, né? Ele tratou da guerra que está do outro lado do mundo lá e esqueceu de tratar de um conflito que pode se transformar em uma guerra aqui no nosso quintal. E essa reunião é de países latino-americanos e caribenhos. Ou seja, é para discutir as coisas que acontecem aqui perto da gente. Nós temos que trabalhar muito para que não haja mais uma guerra no mundo. E essa guerra aí, se não tiver agente de peso mesmo para colocar panos quentes, nós sabemos aonde pode parar essa história. Não, não sem é? dúvida. Você tem que agir, cara. Você vai deixando. Ontem, a Venezuela, o governo venezuelano fez uma postagem oficial colocando o mapa da Venezuela, incluindo já a região de Essequibo. Então, quer dizer, esse assunto não está adormecido. E problema é assim, às vezes ele se esconde de você, mas ele tá ali, entendeu? Você tem que se antecipar, tem que ir para cima dele. O cara fala da guerra lá do outro lado do mundo, entre Israel e Hamas, sendo presidente do Brasil, e esquece de um conflito tá aqui do nosso lado. Não sei se ele exatamente tem que tratar esqueceu. das duas coisas, Não, pô. não, das duas com certeza, e ele vai ser questionado sobre isso assim que os jornalistas tiverem a Mesmo oportunidade porque de fazer ele não isso. tem capacidade política nenhuma para impedir essa guerra lá entre Israel e Hamas.
Ao passo que ele tem força política, sim, para impedir um conflito aqui no nosso quintal. Apesar, né, da posição no G20, na ONU e tudo mais. Agora, talvez, Joel, o que o presidente tenha tentado fazer é aproveitar a oportunidade para reescrever, né, a imagem dele em relação a esse conflito depois de toda a polêmica da outra fala dele, comparando o que acontece na faixa de Gaza ao Holocausto, porque foi o que ele fez, né? Ele tentou depois dizer que não foi bem assim, mas foi o que aconteceu. E ontem houve um fato muito grave na faixa de Gaza, com um comboio que estava se aproximando para entregar ajuda humanitária. As pessoas famintas, desesperadas, voaram para cima desse comboio e acabaram sendo baleadas. Mais de 100 pessoas morreram porque o exército de Israel achou que aquilo era um risco, ataque, né? Um ataque, poderia ser um ataque, não, eram pessoas desesperadas e famintas. E aí o Lula pode estar tentando tirar uma vantagem disso, que foi uma atitude do exército de Israel que está sendo condenada pelo mundo Sabe todo. o que tem me incomodado, Ana? É que as Segura guerras... aí, João, que a gente já vai te fazer uma pergunta, tá bom? Joãozinho, Segura aí. As guerras, João, hoje, mundialmente falando, a começar por Rússia e Ucrânia, essa guerra entre Israel e Hamas, essas guerras principalmente, elas são movidas por agentes políticos que têm os interesses voltados para a política. Você tem aquele fantoche daquele Macron lá querendo dar um de Napoleão agora, tentando mobilizar lá e criar um fortalecimento da Ucrânia, querendo mandar armas para a Ucrânia. Você tem o Joe Biden se movendo militarmente também para quê? Para fomentar cada vez mais a indústria bélica que aquece muito a economia dos Estados Unidos. Você tem o próprio Lula, através dessa frase, dessa manifestação infeliz dele, comparando lá a guerra Israel e Hamas com o Holocausto. Então esses agentes políticos, eles infelizmente, eles se movem somente para se autopromover. Você não vê uma ideia do cara em tentar, talvez, ajudar a negociar. Muito pelo contrário, querem sempre lucrar e só lucram com guerra. Só lucram no flagelo do outro, sabe? Acho que parece que tem gente que não percebe isso. Você só vê a gente político se manifestar para lucrar alguma coisinha ali politicamente falando. Agora, pensar na guerra mesmo, nas pessoas que estão sofrendo lá, eu acho que essas pessoas não pensam. O próprio Netanyahu também está usando a guerra para se promover politicamente. Claro. Então hoje você só tem esses agentes que são importantes, mas são despreparados, puxando a guerra para si próprio. Enquanto isso, acontece o que você acabou de relatar lá na faixa de Gaza, pessoas são explodidas lá na Ucrânia todo dia, é a Suécia entrando na OTAN ali, colocando mais lenha na fogueira, e assim vai, cara. Onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar? Agora, o mais perigoso dos conflitos é o da Rússia e Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Os caras vão apertando. Olha que barbaridade. Chega ao ponto de cogitar agora utilizar o dinheiro da Rússia, a grana da Rússia que está bloqueada, os 200 bilhões de dólares lá, o lucro desse dinheiro, para comprar bomba e mandar para a Ucrânia. Você imagine como que os russos vão interpretar isso. Pois é. Que já estão interpretando. Pô, estão pegando meu dinheiro para comprar arma e entregar para a Ucrânia me atacar. É a mesma coisa. O cidadão chega em casa, pega a mulher dele com outro. Ou a mulher chega em casa e pega o marido com outra. Aí se separam. E lá na frente você fica sabendo que aquele ex-parceiro seu ou ex-parceira está vivendo ali, usufruindo de parte do que você ajudou a construir, sabe? Lá dentro da casa que era sua. Há inúmeros exemplos parecidos como esse que eu estou citando aqui. Você já deve ter ouvido falar de algo perto de você, de alguma pessoa conhecida. Então você escala um conflito como esse a um outro patamar. Você começa a mexer com o brio. Você passa a levar talvez até mesmo uma passionalidade para o conflito. Então, cara, nós precisamos de pessoas preparadas para negociar, para meter um ponto final nisso. E não ficar incentivando dessa forma absurda que a gente tem visto. Isso é verdade, você tem razão mesmo. Caramba.